Amigos de Rondônia, tem programas e tem programas, tem momentos e momentos. Esse é um momento especial, é um momento que a gente tem prazer de conversar com um grande amigo, uma pessoa competente, talentosa, que tem ajudado, não o governo, porque o governo é uma coisa passageira, mas tem ajudado a nossa coletividade. Valdo Alves, mas é um grande prazer recebê-lo. Prazer é todo meu, Sérgio. É sempre muito bom vir ao seu programa, é muito bom falar com seus telespectadores. É sempre um prazer para nós vir aqui nesse bate-papo, a gente está nessa rede, né? Programas, sem dúvida nenhuma. Vamos começar, começar o programa te colocando numa saia justa. Você é reconhecidamente um cara competente, fez algumas coisas muito importantes nessa terra. Eu vou usar um exemplo. Conseguiu fazer aquela obra do Deroche sem dinheiro, milagre, uma coisa bem feitinha. O que se imaginava? Que no segundo governo Confúcio Moura você fosse para cima. Você não foi para baixo, claro, continua numa área sensível. Por que tu optou por isso? Sérgio, na verdade, assim, eu sou um idealista por natureza e convites não me faltaram. Eu agradeço muito ao governador Confúcio Moura, né? Nesse segundo mandato ele me propôs algumas pastas que, igual você fala, seria muito mais, assim, seriam pastas que eu seria muito mais visado ou muito mais visto, mas eu busquei duas coisas. Primeiro, o ideal do coração, né? Como eu disse, eu sou um idealista, a pasta que eu estou hoje, ela esteve quase ao ponto de ser fechada, né? Eu já fazia um trabalho pelas ruas da cidade e vi a necessidade. Eu tenho também os meus projetos pessoais, né? Eu tenho um escritório e atuo, né, em outras áreas. E aí foi uma decisão conjunta com o governador, né? Porque a princípio eu até iria ficar fora do seu governo para tocar os meus projetos pessoais. Mas aí, dentro de uma decisão conjunta com ele, essa pasta me encheu o meu coração. E assim, nada melhor quando você faz aquilo que te dá alegria, né? Então, assim, foi realmente uma decisão. Porque, graças a Deus, assim, o governador, ele me convidou para outras pastas, mas realmente eu optei junto com a família e a minha decisão foi essa. Mas isso não quer dizer, Sérgio, que não estando nessas outras pastas, a gente também não ajuda, claro, não contribui de alguma forma. Porque, na verdade, o governo é um só, né? O governo é um todo. E sempre quando a gente pode, e a gente é consultado, ou quando a gente pode dar algum tipo de ajuda, a gente está sempre ajudando os companheiros que estão nas outras pastas. Eu tenho um depoimento pessoal do governador Confúcio Moura, ele não disse a terceira, ele disse a mim, que o Valdo é uma das pessoas mais competentes, dedicadas com quem ele já trabalhou. Isso é uma homenagem, Valdo, que eu transmito a você com prazer, já falei isso, porque é verdade, o governador não exagerou. Mas agora vamos falar, Valdo, sobre o coração. Por que passar noites nas ruas, levando uma palavra de fé, levando um abrigo, levando um alimento para quem está abandonado e a quem normalmente a sociedade faz de conta que não existe? Sérgio, na verdade é o seguinte, eu uso uma frase que mesmo quando o ser humano ele já desistiu dele, nós não podemos desistir. Porque se todo dia nasce uma criança é porque Deus não desistiu da raça humana. Então não somos nós que podemos desistir. Pelas ruas de Porto Velho, e não só de Porto Velho, como de toda Rondônia, nós encontramos vários tipos de pessoas que estão aí na questão da drogadização, né? E são levadas por inúmeros fatores. São fatores familiares, são fatores de abandono, são fatores de vício, são a questão do trabalho, quer dizer, são N problemas sociais que afligem essas pessoas. E a nossa vida só se dignifica quando a gente pode fazer algo pelo próximo. E eu posso dizer uma coisa para você, eu estou recebendo mais do que eu estou dando, porque quando essas pessoas nos abordam e a gente consegue amenizar um pouquinho só do sofrimento delas, o pagamento, Sérgio, não existe dinheiro no mundo que possa comprar. É verdade. Isso tem a ver o quê? Com filosofia de vida, com religião, com o que tem a ver isso, Valdo? Sérgio, eu acho que formação e caráter familiar mesmo, eu acho que vem de pai, de mãe, eu acho que isso nasce com o homem e é no seu berço familiar. Eu não sou eu sou cheio de defeitos, como todas as pessoas, tenho claro. N defeitos e tal, mas a gente sempre busca fazer algo no qual a vida da gente tem algum sentido. Isso também me devolve de alguma forma, né? Eu sou um cara que eu não consigo rodar a cadeira, eu não consigo estar em qualquer lugar, eu preciso me sentir útil. E o homem público, ele só se justifica quando ele faz o bem para a sociedade.
sociedade, não quando ele faz o bem para meia dúzia de pessoas ou para 3, 4 pessoas. Então, nada melhor do que você estar atuando para quem realmente precisa. E trabalhar com uma questão de dependentes químicos é muito difícil, porque é um trabalho contínuo. Você trabalha um dia, você acha que o cara vai se curar dele, volta a praticar a mesma coisa, tal. Mas aí você não desiste da pessoa, você continua ali na insistência, tal. E eu sou, você falou questão religiosa, sim, eu sou evangélico, né, assim, tenho uma doutrina cristã, acredito muito em Deus. E o pastor é aquela história, ele por causa de uma ovelha, ele subiu ao monte atrás. Daí eu acredito muito nisso. Se a gente puder salvar uma vida, fizemos uma grande coisa. É verdade. Uma vida... Quem salva uma vida, salva o mundo. Foi um grande homem da história que disse isso. Acho que foi o Gandhi, mas não tenho certeza. Nessas alturas eu disse, a frase eu não esqueço, eu esqueci o autor. Valdo, secretaria, qual é o nome todo da secretaria? Agora ela é superintendência, é CEPOAD, Superintendência de Estado de Política de Álcool e Droga. Ok. Tá? É a superintendência que ela tem por objetivo, né, dela é desenvolver as políticas, né, no tratamento de álcool e droga, estabelecer as políticas do Estado no que diz respeito a álcool e drogas. E lá hoje a gente tem feito assim alguns pilares, né? Que é a questão realmente de tratar o dependente químico e dar condições, inclusive, para as famílias também, né? Porque é todo um conceito, não é só tratar ele, tem que tratar também muitas vezes a família, o ambiente onde ele está. Muito bem. Dos casos que tu tem vivido nesse período que estás à frente dessa secretaria tão importante, tão humana, obviamente sem dar nomes, tem algum caso que te tocou o coração mais profundamente do que os outros, ou são todos iguais? Não, Sérgio, cada caso é um caso, né? A gente tem se deparado com as histórias, inclusive, assim, pelas ruas de Porto Velho, a gente se depara todos os dias com alguma história. E eles criam, na verdade, mecanismos dele e uma vida própria nas próprias ruas, né? Então, assim, são pessoas que foram abandonadas pela família em algum momento, foram pessoas que vieram trabalhar em Porto Velho e adquiriram algum tipo de vício e depois ficaram com vergonha de retornar para suas famílias da forma como estão. Existe caso de discriminação sexual por pais e o filho, né, que é homossexual, acaba indo para a rua porque não é aceito em casa. Então, assim, os fatores são inúmeros. E as histórias que a gente ouve, a gente sempre se contextualiza o seguinte: qualquer um de nós poderíamos estar numa história daquela, né? Se a gente não tiver uma base familiar. Eu digo, às vezes, referência para o pessoal em relação a mim. Por exemplo, eu sou filho de um casal muito simples, meus pais eram analfabetos, eu vim alfabetizar minha mãe depois de adulta, né, que eu paguei professora particular para que ela fosse alfabetizada. E na minha época de universidade, enquanto universitário, eu circulei muito nesse mundo, né, de jovens oferecendo droga, claro. tudo muito propício pra gente, né? E qualquer vez que eu fizesse algo errado, fosse com bebida, fosse qualquer coisa, no dia seguinte vinha ressaca moral. Por quê? Porque eu lembrava da dona Lourdes, entendeu? Mamãe. Tudo aquilo que ela me dizia, meu filho, não mexe com porcaria, né? Coisa assim. Então, no dia seguinte, quando você fazia algo errado, vinha aquela ressaca moral gigante, né? Então, os valores familiares são muito importantes, aquilo que os nossos pais nos passam. Então, isso é que doutrina muitas vezes um filho, né? Coisa que hoje a gente tem muita preocupação, porque a gente vê muitos filhos hoje sendo criados com internet, com redes sociais, com empregados, abandonados em casa, porque os tempos mudaram. Hoje o pai e a mãe hoje tem que trabalhar fora. Muitas vezes não tem com quem deixar o filho, né? E aí a informação corre muito rápido. Estamos falando sobre a questão das drogas, mas sob um outro prisma. Não aquela que são más notícias, crime, violência, nada. Nós estamos falando do outro lado. O lado em que a gente pode buscar as pessoas que estão, vamos usar entre aspas, decadentes na sua vida e torná-las de novo pessoas decentes, mas decentes para elas mesmas, amorosas com elas mesmas e com os outros. Aquelas pessoas que buscam apoio e que têm apoio. Valdo Alves é superintendente da Superintendência de Apoio... Superintendência de Estado de Política de Álcool e Drogas. Da álcool e droga. Isso. Antes de nós entrar nos drogados, vamos falar um pouquinho dos alcoolizados. Sim. É muito diferente o tratamento? Os casos são semelhantes? O que é um alcoólatra em relação ao viciado? Sérgio, na verdade, assim, o álcool nada mais é do que uma porta de entrada, né, para outras drogas. Então, na verdade, é o seguinte, o álcool a gente considera uma droga lícita, né,
que apesar das pessoas, o grande problema do álcool não é fazer o uso dele assim, o uso abusivo. Exagerado. É o uso exagerado, porque a gente sabe que hoje faz parte da mesa do brasileiro e de qualquer cidadão um vinhozinho, uma dosezinha de alguma coisa, porque isso está no habitual de todas as pessoas. O que é terrível é quando ela se torna realmente uma porta de entrada, onde a pessoa precisa dessa substância para poder ser feliz, para poder ter boas emoções, para poder estar bem, e ela depois não é o suficiente e se torna porta de entrada para tantas outras. Então essa aqui é a preocupação, né? E outra coisa também que a gente está batendo muito hoje, inclusive com o Detran, vocês têm feito campanhas constantes, né? A questão da lei seca para a questão do volante, né? Verdade. Porque as pessoas, o número é mais do que provado estatisticamente, quer dizer, o índice de acidente de trânsito, né, que tem o envolvimento do álcool é muito grande, né? Então assim, quantas pessoas já foram mortas ou hoje são dilaceradas, aí faltando uma perna, um braço por conta, né, de algum acidente envolvendo alguém que estava fazendo uso do álcool. Olha, Valdo, você tocou num ponto nevrálgico agora. Sim. Até quero lembrar, porque normalmente a gente pensa que quem é alcoólatra é pobre, está morando nas ruas, a família... Negativo, na lei seca, são detidos policiais, administradores, professores, pilotos de avião. Já pensou você voar num avião com um piloto que é alcoólatra? Enfim, todo tipo de pessoa. Os vícios, quando eles chegam para qualquer um, não é isso, Paulo? Sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, assim, hoje a gente vê, por exemplo, antigamente a droga ela fazia parte de uma classe, né? Que era chamada classe dos rebeldes, né? Da juventude e tal. Hoje a gente vê o seguinte, Sérgio, de todas as classes hoje você tem usuários, as pessoas que nos abordam lá são, sabe, tem profissionais das mais diversas áreas que você nem imagina que hoje buscam ajuda para poder sair dessa situação. E as famílias brasileiras estão todas, né? Porque é aquela história, as consequências. Outra coisa, nós precisamos rever N conceitos, né? O ser humano cada vez mais ele está se aprisionando no mundo individual, né? Hoje você vê, às vezes a gente está numa roda de amigos e está todo mundo no WhatsApp, todo mundo no Facebook, todo mundo nas redes sociais. Não que elas não sejam importantes, mas eu acho que tem momento e hora para cada coisa, né? Porque num determinado momento um adolescente ou um indivíduo ele passa a não saber mais viver socialmente em comunidade, porque o mundo dele é o mundo virtual. Ele sabe ser um grande cara, ou sabe conversar bem através do mundo virtual. Quando ele está de frente a frente com alguém, ele não consegue falar. E é verdade, né? Também. E isso tudo leva a uma série de consequências. E nós temos que, a sociedade, nós temos que repensar tudo isso. Eu tenho muita preocupação, Sérgio, com gerações futuras, sabe? Muita preocupação mesmo, assim, com a questão dos valores, com tudo que a gente tem visto aí. Porque, assim, nós estamos dando um salto em tecnologia, mas em compensação, um retrocesso de humanidade. Um retrocesso muito grande de humanidade, de convivência, de respeito ao próximo, de estar, né? Você entra no elevador hoje, não existe mais bom dia, boa tarde, boa noite. A pessoa já pega o celular e abaixa para não ter nem que te cumprimentar. Virou uma válvula de escape, inclusive para as pessoas que são tímidas, e essas jamais vão evoluir no conceito de poder de socializar. E uma outra coisa, Valdo, que existe, e certamente vocês quebram isso pelo atendimento que fazem, é a questão da solidariedade. As pessoas, como estão muito mais individualistas, sim, elas perderam o contato pelas necessidades dos outros, né? Sim. Não se entregam, não ajudam, não dão, só recebem, né? E não querem, né, Sérgio? Por exemplo, assim, hoje nós vemos muitas pessoas preferem fingir que essas pessoas existem. Por exemplo, quando as pessoas trafegam por Porto Velho, né? Que aí você vê os canteiros cheios de gente e tal, né? E outra coisa que eu quero deixar bem claro, nós, enquanto Cepoades, nós somos um pingo no oceano, né? Porque talvez a população que está me assistindo vai falar assim, mas as ruas de Porto Velho está tomada por drogados, né? Então o trabalho não está surtindo efeito. Nosso trabalho é um trabalho de formiguinha. Claro. Porque, na verdade, assim, nós somos uma superintendência pequena, temos que atuar, e aí a gente depende, a gente está correndo atrás de todo mundo. Essa semana nós tivemos a parceria, né, do município, né, fazendo o projeto de rua Acolher Conosco, com os médicos de rua, né, o atendimento de rua. Nós estamos batendo na porta da segurança pública. O governo agora está reunindo a segurança pública para a gente fazer um plano de ação justamente para a questão de moradores de rua. Então, assim, a Cepoad é um órgão novo, né, com a minha presença lá, estamos lá há um ano, e na verdade, assim, estatisticamente o que a gente tem feito são grandes coisas, mas ainda não aparece
aparece tanto para a população, porque o problema é muito macro e que envolve todo mundo, né? E aí a gente alerta as pessoas para alguns contextos também, porque, por exemplo, as pessoas fazem com o seu coração gigante, muitas vezes a gente está sempre aí no semáforo dando dinheiro, a gente está sempre alimentando, é uma redução de danos, eu não vejo isso como mal, na verdade todo mundo tem seu coração e quer ajudar, mas a gente propicia as pessoas a continuarem na condição que está, porque muita gente que está na rua hoje, poucas pessoas sabem, mas tem muitos deles que moram em prédios abandonados, que moram muito melhor do que às vezes pessoas que moram na periferia. É verdade. Né? Eles pedindo nos semáforos ou cuidando de carro, eles tiram a média de R$ 1.500 mês. Toda vez que dá na hora do almoço, eles comem em bons restaurantes, porque os restaurantes que terminam as suas refeições e sobram, acaba dando para eles comida de primeira linha, né? Então já tem muitos moradores que a gente fica tentando convencer a tirar, e na verdade ele nos diz o seguinte, que para ele é muito interessante morar na rua. Ele não quer sair de forma alguma, porque ele leva uma vida sem nenhum tipo de cobrança, sem pagar nenhum tipo de imposto, sem ninguém cobrando absolutamente nada nele, e ele vive uma condição de vida boa. É verdade, olha, tudo isso a gente tem que botar numa balança. O problema aí é quando entra a droga, né? Sim. Aí sim, aí distorce tudo, né? Porque o problema das drogas, como você está citando, é a violência que está incluída nela também, né? Porque, por exemplo, a marginalização que a droga traz. Porque para fazer o uso de qualquer tipo de substância, ele precisa de dinheiro. E para ter dinheiro e conseguir a droga, ele faz qualquer coisa. Os pequenos furtos na cidade, os arrombamentos de carros, a pulada de muro para roubar o tênis, para a abordagem na rua de uma senhora ou de um senhor para roubar um celular, tudo isso, a maioria dos casos, estão direcionados aos pequenos furtos com o uso de algum tipo de substância. E isso é uma violência que todos nós estamos acometidos. E é por isso que eu até sempre uso também uma frase de um projeto que a gente tem lá, que é acordar: drogas, problema de todos. Porque não é problema só meu, nem só seu, e nem da família que tem o drogado. É um problema social hoje, que todo mundo tem que se envolver. E aí nós entramos num círculo vicioso. Eu, como cidadão, faço de conta que o drogado não existe. Eu só sei que ele existe quando ele me rouba. E aí eu cobro das autoridades, né? Pô, mas pelo amor de Deus, os caras estão me roubando, mas eu faço de conta que ele não existe quando ele precisa de mim. Não é isso, Valdo? É sempre assim. Meus amigos. Então, por isso, a gente não deve tratar essas pessoas como se elas fossem fantasmas. Sem dúvida, sem dúvida. São seres humanos. E interagir com o problema, né? Por exemplo, nós temos, como eu disse, o CREPAD, que é o centro de referência, ele fica na Rafael Vaz, antigo Cosme Damião. Fácil acesso. Fácil acesso. Eu até peço assim, para as pessoas que fazem, que são muito solidárias, que vivem ajudando pessoas de ruas, ou instituições religiosas que têm aqueles planos de distribuição de alimentos, que nos procurem, porque eles podem nos ajudar. Claro. A abordagem que eles fazem, a sensibilização, ela é muito boa, mas acima de tudo nós temos que convencer a pessoa de tirar ela da situação que ela se encontra. Porque se a gente ficar só alimentando, só dando a fazer outra caridade e tudo, ela vai continuar naquela situação para sempre. A gente simplesmente vamos alimentar o vício dela, né? Vamos falar um pouquinho então sobre a nossa sede lá, Valdo. É um local aprazível, vocês conseguiram transformar numa área, um local legal. Então, o acesso tem umas frases até chamativas e tal. Como é que funciona lá? Então, lá nós criamos um ambiente humanizado e acolhedor, né? Com a nossa chegada lá e com toda a equipe que está lá, nós visamos justamente assim um lugar diferenciado. A gente não quer que a pessoa que nos busque lá veja lá como um órgão público, digamos assim, abandonado, ou que veja um lugar muito com ritual muito metódico. Então a gente transformou o ambiente num ambiente acolhedor, essa é a palavra. Então quem chega no CREPAD hoje, ele tem uma estrutura por si só, que parece um lugar assim, calmo e agradável, né, com algumas figuras, algumas representações, algumas frases e tal. Nós temos uma sala de acolhimento muito aconchegante, com qual tem colchões, tem tudo e tal. Por que a gente quer isso? A gente precisa estabelecer vínculo com essas pessoas, elas não podem chegar, digamos assim, com medo do que pode ter ali. E lá nós temos psiquiatra, médico psiquiatra que faz a avaliação deles, nós temos psicólogos, nós temos assistente social, nós temos enfermeiro, nós temos roda de terapia. Então assim, Sérgio, nós temos toda uma equipe hoje pronta para trabalhar com esse pessoal. E após diagnosticar a necessidade do tratamento e ele querendo, ele vai para uma comunidade terapêutica assistida por nós, né, que é custeada pelo governo, no qual ele fica lá sem nenhum custo para essa pessoa enquanto ela estiver em fase de tratamento. Logo após ela sair do tratamento, lá também
também nós estamos trabalhando com reinserção. Então nós temos algumas oficinas, acabamos de encerrar em parceria com o Senai a de pintura de edifícios, de edificações, estamos terminando agora a de encanador, vamos começar a de marceneira, porque nós absorvemos a marcenaria do Estado, né, em parceria com a SUGESP, e aí esses cursos são dados justamente o seguinte, porque não adianta você tratar a pessoa, né, ela desintoxicar, sair das drogas e ela voltar para o mesmo ambiente que ela tinha. Claro. Então assim, ela vai voltar para casa com necessidade financeira, se sentindo inútil, cheio de problema. A fuga dela vai ser o quê? Drogas. Então assim, nós temos que fazer o tratamento por completo, e é isso que a gente faz lá no CREPAD. Então assim, eu convido as pessoas a conhecerem, mesmo as pessoas que não têm nenhum problema com droga, mas que gostam de prestar algum tipo de serviço, que gostam de estar dentro de um processo de solidariedade, né? Seja religioso, seja pessoas comuns que gostam de fazer alguma coisa, procure só para ver como funciona. Claro. Vamos nos conhecer, nos dê essa oportunidade de nos conhecer. Isso é uma coisa porque assim, nós somos poucos funcionários lá, então assim, com esse trabalho humano das pessoas, a gente pode desenvolver um grande trabalho. Muito bem, olha, a gente podia ficar aqui horas e horas falando sobre esse assunto que é tão humano, tão importante. No mundo que nós estamos vivendo, você sabe, o Valdo foi muito feliz em nos colocar em frente ao celular. A gente sabe que o celular tem sido muito bom para algumas coisas, mas muito ruins para outras. Nós precisamos ver essa gente, são seres humanos, são gente da nossa cidade, não é de outro planeta, né? E nós temos que apoiá-los, nós temos que apoiar qualquer programa como esse. Quem quiser participar, tem um telefone de contato, Valdo? 3218-2900. Vamos repetir lá, 3218-2900. Vamos botar na tela aí, 3218-2900. Do CREPAD. Do CREPAD, você entra em contato, marca lá, vai lá, conhece, vai participar, vai ajudar, porque você estará ajudando a salvar vidas. Quem salva uma vida, salva a humanidade. Eu vou dizer agora, antes de encerrar, Valdo, uma coisa que raramente vocês vão ouvir de mim. O nosso país está muito dependente de gente que presta. Muito. Nós precisamos de gente que presta. E é uma pena que muitas vezes as pessoas que realmente prestam não podem e não entram para a política porque o eleitor escolhe os que não prestam. Nós temos que mudar isso. Tomara que um dia gente como o Valdo, eu sei que ele não vai entrar para a política porque ele não gosta, mas gente como ele deveria entrar para a política para ajudar o nosso país a sair do atoleiro que nós nos metemos. Valdo, muito obrigado pela sua presença, foi uma honra tê-lo aqui. Sérgio, eu que agradeço, para mim a honra é toda minha, porque vir a essa casa, eu me sinto muito em casa aqui, e assim, eu quero deixar o meu agradecimento em especial a você, ao Everton, né, a essa Leone, casa, nosso chefe. Pela sensibilidade de vocês com o problema, porque eu sei assim, que na verdade vocês têm tantas outras abordagens, tantos outros temas, e a gente está sempre sendo convidado. Por quê? Pela sensibilidade de vocês em tratar da situação, né? Então eu me sinto muito honrado quando sou convidado a vir aqui. Quero dizer que eu estou totalmente à disposição. Vocês são formadores de opinião, são importantíssimos nesse contexto, porque todos os dias nos programas de vocês, eu sempre vejo vocês fazendo menção às coisas certas, né, e que precisam ser feitas. Então, assim, eu me sinto muito feliz e parabenizo essa casa, assim, pelo profissionalismo do jornalismo de vocês que a gente vê diariamente, e adoro os dinossauros, assisto todo sábado, me divirto demais. Obrigado. Sabe, nada melhor do que ao meio-dia no sábado a gente vê gente inteligente e se inspirar em pessoas como vocês. O Valdo vai vir um dia desses nos dinossauros. Para você aí de casa, um grande final de semana. A partir de segunda-feira estaremos com essa entrevista no ar, no Gente de Opinião e nos melhores sites do estado. Ou seja, você que não é de Rondônia, mas quer saber o que está sendo feito aqui, acompanhe a entrevista pelos sites no Brasil e deixamos de modéstia pelo mundo todo. Um abraço e até sábado que vem.